Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal de número 44. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó. Como controlar os pensamentos negativos durante uma crise de ansiedade, tá bom? A gente vai falar sobre esses tópicos aqui, ó. Realmente eficaz será controlar os pensamentos negativos durante uma crise de ansiedade? Esse daí é o primeiro tópico que a gente vai discutir. O segundo é o ciclo de uma crise de ansiedade. Vou falar para vocês aí como pode estar funcionando esse ciclo, como que acontece. E a terceira, uma técnica aí para vocês já poderem colocar em prática, tá bom? Pra gente já colocar a mão na massa, ok? Vou só ligar o chat ali do Instagram para eu ver o pessoal entrando e a gente já começa, tá bom? Só um momento, tá, gente? Vamos aí, vamos entrando. Ok, entramos, estamos aí. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a ver tudo isso, tá? Primeiramente, é realmente eficaz tentar controlar os pensamentos negativos durante uma crise de ansiedade? E a resposta é não. Como assim, Murilo? Como que não é eficaz controlar isso? Esse daí não é o tema do aulão? Sim, mas é eficaz a gente focar nesse controle aqui antes, tá bom? Antes que as crises venham, antes que a crise aí possa estar ocorrendo, é bom a gente saber como que ela funciona, como que ela aí pode estar afetando o funcionamento psíquico, tá? Como que ela pode estar atrapalhando a gente, tá bom? E isso a gente vai falar agora mesmo. Oi, Cristiane, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Vou usar aí eu como exemplo hoje. Hoje eu vou ser a cobaia do nosso aulão, tá bom? Vou falar aí do meu exemplo. Por exemplo, as provas da faculdade, gente. Vou contar uma história aí pra vocês rapidamente. Como que eu fazia as provas na faculdade. Eu nunca fui um aluno nota 10, tá? Também não tenho remorso por isso. Porém, as notas que eu tirava na faculdade eram notas assim, que eu estudava, realmente estudava muito para passar, para pelo menos aí ter uma nota boa ou considerável para estar passando também. Lógico, eu me esforçava bastante para isso, porém era uma coisa que eu não conseguia, mesmo me esforçando bastante, mesmo fazendo tudo, mesmo eu dedicando, aí chegava lá, a média era 6, né? A média para passar lá na faculdade que eu fazia era 6. E eu sempre tirava menos que 6, eu sempre ia mal nas provas, eu sempre ficava aí de recuperação. O que é? Depois disso daí eu ia ruim nas duas provas, né? Que a gente fazia uma, depois fazia outra, aí juntava essas duas, a média tinha que ser 6. Eu sempre estava abaixo de 6. E nessa de eu ficar abaixo de 6, eu ia para o exame, né? O exame é o que? É a sua última chance aí de estar... Se você está se dando bem, senão você ia para DP. DP é no caso que você tem que refazer de novo aquela matéria. E eu tinha uma agonia de que isso pudesse acontecer. Então, eu fazia o quê? Me matava de estudar nas duas, ia mal, ia sempre para a terceira prova. E aquilo lá valia 10, porém você tinha que tirar 6, senão você já ia para DP sem choro nem vela. E eu apanhava muito para isso, eu ficava muito ansioso para isso. E o que estava acontecendo nessa circunstância? Por isso que eu disse isso daí para vocês, e agora a gente já entra nesse próximo tópico. O ciclo de uma crise de ansiedade. Por que estava acontecendo isso? Primeiramente, os meus pensamentos, tá? Não estavam aí de acordo comigo. Eu falava, nossa, olha, eu mesmo estudando eu vou mal nas provas, né? Vou mal. Eu mesmo estudando, será que isso daí realmente é para mim? Né? Será que isso é para mim? Então eu ficava aí com os pensamentos negativos, eu ficava muito mal com isso, realmente. E eu ia muito mal nas provas, tá? Porque eu vou explicando aí para vocês quais que eram os comportamentos que eu tinha. Eu pegava e eu ficava mal, e com isso eu fazia o quê? Eu ficava muito trêmulo. Eu ficava suando frio e isso me dava um branco, tá? Isso daí me dava um branco nas provas que eu não conseguia desenvolver elas. Eu não conseguia fazer, e com isso eu, sabendo que isso talvez poderia acontecer,
eu refazia a prova de novo. Eu pegava aquelas questões que eu estava fazendo e eu refazia essa. E depois, eu refazendo aquelas, eu perdi aí, estava caindo a minha performance, tá? O meu foco também estava indo embora por causa desses brancos. E eu ficava muito mal com isso. Eu ia mal com as provas, eu ficava falando, nossa, será que isso daí é realmente para mim? Será que isso realmente aí, essa profissão realmente é para mim? Será que isso daí não é um aviso para mim mesmo, para mim estar desistindo disso? Será que realmente eu sou esperto, inteligente quanto eu pensei? E depois isso daí tudo ia formando o quê? Fatos na minha mente, na minha cabeça, isso daí ia formando fatos. Isso ficava num ciclo daí. Falando, nossa, realmente eu acho que eu sou ruim, eu acho que eu sou... não sou esperto bastante quanto eu pensei, a autoestima minha lá embaixo também, não é? E isso daí ia reforçando os próximos pensamentos. E os comportamentos, e depois a performance caía, meu foco também caía, tá? E esses fatos iam acontecendo e cada vez isso ia ficando mais e mais forte. E eu ficava desesperado, falando, nossa, eu estudando tá dando esse resultado? Em que eu posso fazer então? O que eu posso estar exercendo? E isso aí eu vou contar para vocês aqui, ó, nessa técnica aqui, tá? Logicamente, na época, eu não sabia de tudo isso, esse conhecimento que eu estou passando para vocês hoje. Eu não sabia como reagir, eu não sabia o que fazer. Porém, eu apliquei meio que sem querer essa técnica, mas eu vou estruturar para vocês aí como que eu fiz para estar saindo de tudo isso, tá bom? Oi Maria, boa noite, tudo bem? Vamos lá. A Cristiane falou também aqui. Tudo bem, doutor? Me tira uma dúvida. À noite, antes de dormir, escuto passos no quarto. A ansiedade provoca algo desse tipo ou seria algo real de terror noturno, síndrome do pânico e TAG? Olha, se você quiser, Cristiane, pergunta lá pra mim depois nas mensagens, porque se eu responder isso daí, a gente vai sair muito do foco do aulão, tá bom? Mas é uma pergunta interessante. Se você quiser aprofundar isso depois, a gente... pode também estar aprofundando. Se você também quiser deixar como sugestão para um próximo aulão, você pode também estar fazendo isso, tá bom? Depois, se quiser tirar print, manda para mim lá. Se vocês quiserem aí tá dando outras opiniões para os aulões, também pode, tá bom, gente? Ela falou que tá certo. Então, o que eu fiz na época, gente? Eu apliquei uma técnica que hoje eu chamo de técnica PCA, tá? O que é isso daí? PCA. Pensamento, comportamento e ação, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Pensamento, o C é de comportamento, tá? E o A é de ação, tá bom? Tudo bem. Como que a gente pode começar a fazer isso? Como eu disse para vocês, eu não fiz exatamente isso daí, como eu não tinha esse feeling, né? A gente não tinha essa prática, eu não tinha esse conhecimento na época. Então, é uma coisa assim que eu vou passar para vocês um pouco mais estruturada, que eu poderia estar fazendo também, tá? Pensamentos, né? Pensamentos é o que eu pensava, né? Eu falava, nossa, eu vou mal na prova de novo, tá? Eu vou mal de novo na prova. Uma hora ou outra, eu não vou conseguir passar. Uma hora ou outra, eu vou ficar de recuperação. Uma hora ou outra, eu vou me ferrar muito com isso. Então, tudo isso aí reforçava esses pensamentos, tá? E eu ficava muito mal com isso. E o comportamento, o que era meu? O meu comportamento era estar refazendo a prova. Refazendo. Toda vez eu pegava, fazia a prova, depois eu refazia ela e às vezes eu refazia algumas questões que eu tinha em dúvida. Se eu não me engano, eu fazia isso também. Tá? E nessa de eu ficar refazendo a prova, eu apagava algumas alternativas que estavam corretas, depois eu via que estava errado. Então, aqui eu já estava errando também. E depois a minha ação, né, que eu tinha tudo isso, né, eram os pensamentos negativos. Eu tinha também a questão do suor frio, que era o meu sintoma de ansiedade, que até hoje quando eu sinto a ansiedade, tá? Tremores, tá?
branco, branco na cabeça, que lá que a gente esquece de tudo. Então, ficava assim pra mim, dessa maneira. Eu achava que eu ia mal de novo, que eu ia de novo passar por aquela situação. Pra mim era uma coisa muito ruim quando chegava a época de prova. Eu ficava refazendo a prova, meu comportamento. Eu acho que eu ia mal, então eu ficava refazendo para ter certeza. E depois a ação que eu tinha, que era, eu tinha todos esses tipos de pensamentos, eu tinha toda essa questão aí que acontecia comigo. E o que eu comecei a fazer, tá? Eu comecei a deixar o pensamento vir, tá bom? Ele vinha e eu recomendo que vocês deixem o pensamento vir e não mexam nessa parte aqui, ó, do pensamento. Por quê? O nosso coração, como tá para bater, a mente tá para pensar. Então é o seguinte, quando a gente tá aí deixando os pensamentos virem, a gente tá deixando uma parte natural do nosso corpo agir. A gente tá aí deixando as nossas funções fluírem. Se a gente tenta ficar expulsando os pensamentos da mente, se a gente tentar ficar colocando eles para fora, pode ser pior ainda. Pode ser que a gente consiga, porém eles voltem aí 2 vezes mais forte. Por que isso acontece? Porque a gente mudou aí um percurso natural do corpo. No caso a mente, a gente tentou expulsar os pensamentos negativos e eles voltam cada vez mais fortes, tá? Então eu deixava eles vir, tá bom? E depois, aqui no comportamento, eu não refazia a prova. Eu depois pensava comigo, eu estudei, né? Eu estudei, né? Eu sei quais as questões aí que estão certas, eu posso não acertar tudo, porém eu sei qual que é o assunto dessa prova. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é certo, o que é errado, tá? Se eu errar alguma coisa ou outra, tudo bem, mas eu não preciso ficar refazendo essa prova várias e várias vezes, porque as chances de errar serão maiores. Então eu não preciso ficar desconfiando de mim, já que eu tenho, na realidade, uma coisa pautada, uma coisa que eu fiz realmente, uma coisa que eu estudei e que eu estou aí exercendo, tá bom? Então eu fazia nessa parte aqui, ó, a gente pode falar também que eu coloquei um pensamento contra-intuitivo, tá? Porque ele vem aqui, depois vem o pensamento e depois você rebate isso, não concordando com esse pensamento. Porém, essa parte desse pensamento contra-argumentativo, tá, gente? Não intuitivo, não. Desculpe aí. Isso é um pensamento contra-argumentativo. Por quê? Você está dando um argumento para esse pensamento aqui que aquilo lá não está certo, aquilo lá não está correto. Porém, isso tem que ser algo real, tá? Realmente eu estudei, realmente assim, eu estou vendo que isso daqui é uma verdade para mim, na realidade, e realmente o que eu falei para mim estava tendo sentido. Então, isso daqui pode estar ajudando você a estar rebatendo esse tipo de pensamento, tá bom? E depois a ação que eu fazia a prova uma vez só. Entendeu? Então você daí tem que ter uma ação e desviar esse tipo de comportamento, desviar esse tipo de foco. Então você pega, identifica o seu pensamento negativo, porém não entra na onda dele. Depois você vai e dá esse pensamento contra-argumentativo ou algum outro tipo de comportamento que você tem e você refaz esse tipo de comportamento. Por exemplo, aqui eu refazia a prova e eu acabei fazendo uma vez só ela. Não é a mesma coisa que eu estava fazendo, tá bom? Porém, você não pode ficar nessa briguinha aqui, ó, entre esses dois. Por quê? Porque às vezes a mente ansiosa ela é um pouco teimosa, tá? Essa mente aí vai fazer com que você aumente essa briguinha interna. Então, às vezes, eu poderia estar falando assim, ó, eu estudei essa prova, eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu posso colocar aqui, que eu sei que é correto, tá? Se não for tão correto assim, pelo menos a maioria eu vou saber. Mas esse pensamento negativo poderia ficar encucado comigo. Isso daí poderia estar vindo de outras formas também. Ou, por exemplo, eu poderia pensar, mas tem certeza que está certo? Não sei. Eu sei que eu não sou tão inteligente assim, os pensamentos negativos falando para mim, tá, gente?
Então, é uma coisa que é o seguinte também, a gente tem que ver que os pensamentos são só parte da gente. Os pensamentos não somos nós, tá bom? Então, isso daqui é muito importante você guardar. Então, vai lá, deixa o pensamento vir, depois o comportamento, né? Pensamento contra-argumentativo, e depois você não fica nessa briguinha, como se desse só um tapa de leve ali, e depois você vai para a ação. A sua ação pode ser uma coisa que você faz que você desvie a atenção desse tipo de briguinha aqui, ó, dessa briguinha desses dois. Você desfoca daquilo, você coloca em outra coisa que você esteja fazendo ou que você vai fazer para desfocar desses dois. E tem que ser algo que realmente você meio que esqueça temporariamente dessa briguinha. Eu, por exemplo, focava na prova, focava em fazer uma vez só, focava na questão, tá? Você pode aí estar tentando por outras coisas, tá bom? A Cristiane falou aqui, gente, sim, eu gostaria que o senhor falasse sobre o terror noturno, porque muita gente tem no grupo de ansiedade. Ah, tá, beleza então, Cristiane, terror noturno, tá bom. Qualquer coisa você me lembra lá de novo no Messenger e nas perguntas também dos stories que a gente sempre tem, tá bom, gente? Eu sempre deixo lá para vocês sugestões abertas para vocês estarem colocando como opção para a gente tá abordando nesses aulões e tá aí tentando de uma forma ou outra ajudar vocês nessas situações. Oi Gil, boa noite, tudo bem? Então era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês essa noite. Espero que vocês tenham gostado dos aulões. Qualquer coisa aí, se vocês quiserem se aprofundar nessas e outras dicas, nessas e outras explicações, eu recomendo que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube, Psicólogo Murilo, tá bom? Que lá tem mais de 800 vídeos, tem vídeos curtos, tem vídeos mais longos. Isso daí você pode se aprofundar, cada vez aumentando a sua chance de controlar a sua ansiedade, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite para vocês, boa semana e tchau. Boa noite, doutor. Boa noite.